Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов. No coração da Rússia, em um vilarejo quase esquecido pelo tempo, nasceu um menino cujo destino viria a ultrapassar os limites do cotidiano. A vida de Yuri Gagarin teve início em meio a uma realidade modesta, onde cada amanhecer revelava não só a luta diária pela sobrevivência, mas também a semente de um desejo de transcender aquilo que era dado como certo. Crescer em um ambiente marcado por invernos rigorosos e verões intensos despertava, nele, um olhar atento às pequenas transformações da natureza e aos segredos ocultos no horizonte distante. Desde muito cedo, o jovem aprendeu com as histórias sussurradas pelos mais velhos, narrativas de tempos difíceis e de superação que compunham o tecido da vida no campo. A simplicidade do vilarejo, onde as relações humanas eram pautadas pelo trabalho e pela convivência próxima, fazia com que cada gesto e cada palavra tivessem um peso especial. Foi nesse cenário que Yuri descobriu, por meio do olhar atento e da escuta constante, que o cotidiano pode ser fonte de grandes lições, mesmo que o próprio universo parecesse reservado apenas aos grandes nomes das epopeias. Você já se perguntou como um jovem, imerso na rotina aparentemente sem grandes oportunidades, pode dar os primeiros passos rumo a algo que jamais se imaginaria? Em meio às ruas poeirentas e aos relatos dos que viveram os tempos de guerra, o menino que se encantava com o som dos motores e com o voo dos aviões começava a traçar um caminho que desafiava o que muitos julgavam ser o seu destino. Cada experiência, por menor que parecesse, contribuía para a formação de uma personalidade que, sem alarde, aprendia a transformar a própria vida em uma narrativa de descobertas. A infância de Yuri foi marcada pela convivência, com as marcas deixadas pelos conflitos que assolaram a região. Os ecos de uma guerra que mudou a face da sociedade deixaram impressões que configuraram sua percepção do mundo. Em meio a reconstruções e à escassez de recursos, o jovem encontrava nos pequenos detalhes da vida a inspiração para buscar respostas sobre o desconhecido, a visão dos aviões que cortavam o céu, a contação de histórias de antigos pilotos e a própria experiência de ver o tempo se transformar em ciclos de luta e de renascimento, incentivavam uma inquietude que, silenciosamente, anunciava um futuro que ultrapassaria as fronteiras daquilo que era considerado normal. Nos poucos momentos de lazer, enquanto ajudava os pais nas tarefas do campo, Yuri descobria o encanto da técnica e da mecânica. Os livros e manuais que circulavam de forma limitada entre os moradores eram preciosos guias para um universo de conhecimento, ainda distante para a maioria. Cada página lida, cada explicação compartilhada por um vizinho que já testemunhara tempos de incerteza, servia para acender em seu espírito a vontade de compreender como funcionavam as máquinas que um dia levariam o homem a novos horizontes. Esse aprendizado prático, adquirido de forma autodidata e com a observação constante dos pequenos detalhes, revelava um desejo latente de entender os mistérios do ar e dos motores. O ingresso na aviação militar representou uma virada decisiva na história pessoal de Yuri. In the big heart of the emotional Russian people, the man from space held the place of honor. Ao se alistar, o jovem encontrou em um ambiente regido por disciplina e rigor a oportunidade de aprimorar as habilidades que já demonstrava com naturalidade nos campos de treinamento, onde cada manobra exigia precisão e rapidez. Ele aprendeu a lidar com situações que exigiam respostas imediatas. A rotina imposta pelas exigências do serviço militar, embora austera, permitia que o aprendizado acontecesse de forma contínua, fazendo com que cada voo e cada exercício se transformassem em lições práticas sobre a arte de pilotar. Durante os períodos de treinamento, os céus abertos e as pistas improvisadas serviam como palco para ensaios, silenciosos de um futuro que, embora ainda distante, começava a se desenhar com clareza. Em meio a decolagens e pousos, o som dos motores se misturava com o vento, compondo uma sinfonia que simbolizava o encontro entre a técnica e o instinto. Cada instante passado na cabine
era um convite à reflexão sobre o papel do homem. Diante da imensidão que se estendia acima de si e a sensação de liberdade experimentada a cada voo, despertava uma convicção de que o mundo podia ser redesenhado por aqueles que se permitissem olhar para além do óbvio. A influência do ambiente, com suas tradições e seu ritmo marcado pela natureza, foi determinante para que o jovem Gagarin desenvolvesse uma postura de constante questionamento. As conversas com os anciãos, que traziam em suas lembranças episódios de resistência e de superação, forneciam-lhe um repertório de experiências que ia além dos livros escolares. O cenário rural, com suas paisagens simples e, ao mesmo tempo, repletas de nuances, ensinava que a sabedoria pode ser encontrada em cada gesto do dia a dia. Assim, o que muitos poderiam considerar um início modesto, revelou-se o alicerce de uma vida que se preparava para desafios inesperados. À medida que os anos se passaram, a cidade grande começou a se mostrar como um universo paralelo, onde os avanços na engenharia aeronáutica e as inovações tecnológicas despertavam debates intensos entre os moradores, notícias sobre experimentos com novos tipos de aeronaves e relatos de voos audaciosos circulavam entre as poucas fontes de informação disponíveis na região. Esse contato com o novo, mesmo que de maneira distante, serviu para aguçar a percepção de que o céu não era o limite, mas sim o começo de uma jornada que exigia coragem e conhecimento. A rotina de treinamento na aviação militar não deixava margem para acomodação. Cada exercício, cada sessão de voo era encarado com a seriedade de quem sabe que o sucesso depende do acerto dos pequenos detalhes. No convívio com os colegas e instrutores, Yuri aprendeu que o saber não se restringe às aulas teóricas, mas se confirma na prática diária. Os erros eram corrigidos com precisão, e as conquistas, por menores que fossem, eram reconhecidas como passos firmes, rumo a uma missão que um dia mudaria a história da humanidade. Ao revisitar os momentos iniciais de sua vida, percebe-se que os caminhos percorridos não foram traçados por acaso. O ambiente em que cresceu, as conversas à beira da fogueira e os olhares de esperança depositados nos céus serviram para construir uma base sólida, ainda que silenciosa, para os feitos que viriam. Cada experiência vivida no vilarejo e cada ensinamento, absorvido nos voos, contribuíam para formar o perfil de um homem que, sem alarde, se preparava para responder a uma pergunta que ressoa até hoje. Como é possível que a simplicidade de uma origem modesta se transforme em um convite para desafiar os limites do conhecido? O relato dos primeiros anos de Yuri Gagarin é também um convite para que cada um de nós reflita sobre a importância dos detalhes cotidianos, o que nos motiva a buscar respostas em meio às incertezas. Será que os pequenos momentos e as lições silenciosas podem, de alguma forma, antecipar um destino que ultrapassa a lógica dos acontecimentos? A narrativa de sua juventude demonstra que, mesmo em meio a um cenário de desafios e de poucos recursos, há uma força interior capaz de transformar o comum em algo que transcende as expectativas de uma sociedade que se reinventa a cada dia. Enquanto as páginas iniciais da vida de Yuri se desdobram diante dos nossos olhos, fica claro que o início de sua jornada foi marcado por escolhas que, embora discretas, foram decisivas para o que viria a ser. A paixão pelo voo, o interesse genuíno pela mecânica e o aprendizado obtido na convivência com uma realidade dura e, ao mesmo tempo, rica em ensinamentos, contribuíram para forjar um perfil que mais tarde se revelaria indispensável para os grandes acontecimentos do século. Essa narrativa não busca romantizar o passado, mas sim apresentar de forma clara e direta como os elementos do cotidiano podem, sem artifícios, construir o alicerce de uma vida que desafia os limites do previsível. Que lição fica para cada um de nós ao acompanhar os primeiros passos de Yuri Gagarin? Talvez a resposta esteja na compreensão de que o conhecimento e a experiência se acumulam de forma silenciosa e que os detalhes, aparentemente simples, podem, com o tempo, se transformar em fatores determinantes para mudanças que reverberam por toda uma era. O relato de sua juventude nos mostra que o caminho para alcançar o inédito
começa com o olhar atento para o que está ao nosso redor e com a coragem de questionar o que muitos consideram imutável. Ao completar sua formação na aviação e após ter absorvido os ensinamentos do convívio com uma realidade simples e laboriosa, Yuri Gagarin viu-se inserido num projeto que buscava levar o homem para além dos limites do céu. Em um período marcado por rivalidades que evidenciavam a necessidade de demonstrar avanços tecnológicos, o programa espacial russo se estruturava com rigor e determinação. O processo de seleção dos cosmonautas era realizado de maneira minuciosa, envolvendo testes físicos e avaliações psicológicas que filtravam os candidatos capazes de enfrentar desafios extremos. Entre esses, Yuri destacou-se pela sua habilidade prática e pela calma em situações de pressão, atributos que o tornaram a escolha preferencial, enquanto engenheiros e técnicos se dedicavam à construção de um veículo capaz de suportar as condições imprevistas do voo espacial. O cosmonauta passava por treinamentos intensos, que combinavam simulações e ensaios em ambientes controlados. O desenvolvimento do Vostok envolvia a aplicação de conhecimentos provenientes da aviação e da física, resultando num projeto inovador que se mostrava preparado para enfrentar os rigores do espaço. Cada componente, desde os sistemas de propulsão até os mecanismos de segurança, era submetido a ajustes e testes que visavam garantir o funcionamento adequado da missão. Na véspera do lançamento, os preparativos tornavam-se o retrato de um esforço coletivo de precisão. Os técnicos verificavam meticulosamente os instrumentos e as estruturas da cápsula, enquanto os responsáveis pelo monitoramento realizavam cálculos que asseguravam o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Yuri acompanhava atentamente cada detalhe, ciente de que o sucesso dependia tanto do trabalho individual, quanto da colaboração entre os diversos setores envolvidos no programa. A atmosfera carregava a expectativa de uma jornada inédita, onde cada etapa cumpria um papel fundamental na consolidação do projeto. No momento do lançamento, o cosmonauta embarcava num veículo que representava o ápice dos estudos e das experiências acumuladas. A ignição do foguete despertava uma sensação de vertigem ao mesmo tempo, em que estabelecia o início de uma viagem, marcada pela precisão dos cálculos. Durante o voo, o ambiente sem gravidade alterava a percepção do corpo, levando o homem a experimentar uma realidade que, até então, era limitada aos livros e às simulações. Cada instante na cápsula era acompanhado por registros meticulosos, evidenciando que o planejamento prévio era capaz de enfrentar os imprevistos inerentes a uma operação tão ousada. Кедр, я Заря-1. Внимание, минутная готовность. Заря-1, я Кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение, занял. Поэтому несколько задержал с ответом прием. Ключ на старт. Протяжка. Желаю вам доброго полета. A trajetória calculada da nave demonstrava a eficácia dos métodos aplicados por cientistas e engenheiros, refletindo a importância dos estudos que respaldavam cada decisão tomada ao longo do projeto.
o percurso orbital, ainda que breve, proporcionava dados que ampliavam o entendimento sobre o comportamento de um corpo em um ambiente completamente diferente do que se vivencia na Terra. A reentrada na atmosfera, planejada com exatidão, envolvia a aplicação de princípios da física que permitiam um retorno seguro, utilizando sistemas de desaceleração cuidadosamente desenvolvidos para a ocasião. Para Yuri, cada fase desse processo não representava apenas um desafio tecnológico, mas também a materialização de um caminho iniciado há muitos anos, nas ruas e campos que moldaram sua visão do mundo. Os treinamentos, as simulações e os rigorosos testes realizados ao longo do programa eram o reflexo de um esforço coletivo, onde o conhecimento aplicado na prática se confirmava a cada nova etapa. A preparação para o voo transcorria num ambiente de disciplina e método, onde cada detalhe contribuía para que o cosmonauta se sentisse apto a enfrentar a experiência de estar fora dos limites convencionais da atmosfera. O lançamento do Vostok e a realização do primeiro voo espacial consolidaram a união entre o trabalho técnico e o preparo pessoal. Cada informação coletada, cada ajuste realizado, evidenciava que o avanço não se dava por sorte, mas por meio de estudos e ensaios que, gradativamente, permitiam a compreensão dos desafios impostos pelo ambiente espacial. A missão se configurava, assim, como um exemplo concreto de como a soma de esforços, baseada em cálculos precisos e na experiência dos envolvidos, transformava o que era considerado impossível em uma conquista histórica. Para Yuri Gagarin, esse período significou a confirmação de que a preparação e a prática podem levar o homem a uma nova dimensão do conhecimento e da experiência, abrindo caminhos para futuras descobertas. O amanhecer de 27 de março de 1968 reservava um desfecho inesperado para a vida de Yuri Gagarin, cuja trajetória já havia ultrapassado os limites do imaginável. Após ter contribuído para a consagração do homem no espaço, naquele dia o cosmonauta embarcou em um voo de treinamento que selaria seu destino de forma abrupta. No silêncio carregado de expectativas da manhã, os preparativos seguiam com a meticulosidade de uma rotina que, naquele instante, não antecipava o que estava por vir. Enquanto o MiG-15 UTI ganhava impulso na pista da base aérea, a atmosfera carregava um ar pesado e a informação meteorológica, ultrapassada e imprecisa, tornava cada segundo ainda mais incerto. Durante os minutos iniciais do voo, o que parecia ser um simples exercício de rotina, rapidamente se transformou em uma sucessão de eventos que desafiaria qualquer previsão. Poucos instantes depois de iniciar a missão, sinais indicaram que a aeronave havia se afastado do curso esperado. Testemunhos de colegas que nas horas seguintes revisaram os registros do voo revelam uma manobra repentina, uma tentativa desesperada de evitar um objeto, seja ele um balão, um pássaro ou mesmo a interferência inesperada de outro avião, que fez com que o controle se perdesse. Entre os ecos do motor e o som agudo da aeronave em desordem, o MiG entrou num movimento circular, uma espiral violenta que culminaria em seu impacto fatal sobre o solo. As investigações oficiais, conduzidas em um ambiente de sigilo absoluto, apontaram para a combinação de fatores que levaram ao acidente. Análises realizadas por comissões da Força Aérea, autoridades governamentais e pelo KGB trouxeram à tona inconsistências que jamais permitiram encerrar as dúvidas sobre o ocorrido. Relatos posteriores, sobretudo os do ex-cosmonauta Alexei Leonov, sugerem que outro jato, um Sukhoi Su-15, que operava fora dos parâmetros estabelecidos,
passou perigosamente próximo à trajetória de Gagarin. A turbulência gerada por essa aproximação teria desencadeado a perda de estabilidade do MiG, conduzindo o cosmonauta e seu instrutor, Vladimir Seryogin, a uma descida incontrolável. Apesar dos laudos que formalizavam a versão oficial, o relato de uma manobra abrupta para evitar um obstáculo que resultou em um voo instável, o mistério persiste. Várias hipóteses foram levantadas ao longo dos anos, alimentando um debate acalorado entre historiadores, especialistas em aviação e entusiastas do espaço. Entre as versões, destaca-se a ideia de que pressões internas e falhas na comunicação das condições reais do tempo podem ter contribuído para que a tripulação se encontrasse a uma altitude menor do que a indicada, impossibilitando uma reação eficaz diante da instabilidade repentina. A memória daquele dia permanece envolta em sombras, onde a clareza dos fatos se mistura com interpretações e versões alternativas. Cada nova análise técnica e cada depoimento relembram que, mesmo com o avanço da ciência, certos eventos se recusam a ser totalmente decifrados. A ausência de respostas definitivas sobre os detalhes do acidente intensifica o sentimento de incerteza, enquanto o legado de Gagarin, símbolo de coragem e pioneirismo, se contrapõe à fragilidade inerente aos limites humanos e tecnológicos. No instante final, quando o MiG se desfazia em destroços, o sacrifício de Yuri Gagarin não era apenas o encerramento de uma carreira extraordinária, mas também um lembrete vívido dos riscos que se escondem por trás de cada avanço. Sua morte, marcada por uma mistura de fatos oficiais e questionamentos que perduram, ecoa na história como um alerta. A conquista do desconhecido exige não só ousadia, mas também a aceitação de que nem todos os mistérios serão desvelados. O nome de Gagarin segue gravado na memória coletiva não apenas pelo feito de ter ultrapassado as barreiras do espaço, mas também pela lição de que o caminho rumo ao novo está sempre permeado de incertezas. Seu destino, selado em um dia comum que se transformou em tragédia, convoca cada um a refletir sobre os limites da técnica e a resiliência necessária para enfrentar o imprevisível. Assim, a história do primeiro homem no espaço se encerra com a força de uma narrativa que desafia o tempo, lembrando-nos de que o verdadeiro heroísmo reside na disposição de confrontar o desconhecido, mesmo quando o final permanece envolto em mistério.